Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e todas as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. Eu agradeço muito a todos que têm nos acompanhado. A presença de todos vocês é extremamente importante e eu sempre peço que vocês continuem com a gente, que vocês compartilhem os nossos episódios, os nossos vídeo resenhas com seus amigos e peço também que vocês tragam as suas opiniões, as suas séries aí que vocês estão acompanhando, as leituras que vocês estão assistindo, os filmes também que vocês estão assistindo. Isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho e também a gente quer ver o que vocês estão achando, o que vocês estão vendo, para que a gente também possa trazer aqui para vocês as nossas opiniões dentro daquilo que vocês estão acompanhando também. Bom, gente, a gente tá dando uma pausa bem rápida no nosso episódio, né, nos nossos episódios da nossa 7ª temporada. Porque esse ano vai ter muitas coberturas, então a gente precisa dar uma pausa para poder se reorganizar por aqui. E esse ano está sendo bem atípico para mim, tem algumas coisas pessoais que têm me atrapalhado bastante. Mas aos poucos as coisas vão dando tudo certo, afinal de contas eu também não sou uma máquina, né? Não sou aqui inteligência artificial falando com vocês, não. Sou uma pessoa normal que tenho as minhas dificuldades também. E tem hora que eu acabo sumindo, tem hora que eu apareço, essas coisas acontecem, principalmente para a gente que cria conteúdo. Então, aqui neste episódio, a gente vai comentar sobre a última temporada de Round 6, essa 3ª temporada. Pode-se dizer uma parte 2 da segunda? Também podemos fazer isso. Mas aqui é um final que ele é meio agridoce, sabe? Na minha visão, é um final esperado, porque desde quando iniciou a 2ª temporada, eu já saquei que esse final seria um final esperado, tá? Isso aí não tenho o que fazer, não. Mas então, nós vamos aqui a alguns detalhes, né, da 2ª temporada, da 3ª, quer dizer, porque está vendo como é que embola o cérebro da gente? Porque aqui tem pontos, sim, bastante interessantes, tá? E a gente vai comentar sobre algumas dessas coisas que chamaram bem a nossa atenção. E vamos comentar aqui, então, o que a gente achou da série como um todo. Bom, quando a gente vê essa 3ª temporada, a gente entende o porquê de tudo ter acontecido. A gente entende todos os detalhes, desde a 1ª temporada, desde lá do início, esses jogos que estavam ali sendo feitos, sabe? Então a gente vai entendendo como tudo vai funcionando, como tudo vai se afunilando, sabe? Aquela paradinha estratégica aqui, porque minha irmã tá chegando em casa agora e sempre tem um barulho lá em cima, não tem o que fazer. E crianças em casa é aquele esquema, né? Todo mundo aí que tem filho sabe como funciona, e os sobrinhos, né? Como é o meu caso. Então, nós voltando aqui a essa análise da temporada, você vai vendo desde o início como tudo funciona. Essa questão dos jogos, sabe? E, na verdade, a ideia, né, que o nosso protagonista teria de tentar parar os jogos, que a gente já sabe que seria completamente impossível. Tem alguns pontos que acabam sendo muito parecidos nas 3 temporadas. Se você for pegar num modo geral, tem personagens ali que meio que se repetem nas temporadas. Por exemplo, mãe e filho, geralmente uma mulher que está ali sozinha, ou que tem um irmão, ou que tem um filho, que está passando por alguma dificuldade. Geralmente tem uma criança que está esperando algum certo tipo de ajuda.
tem ali, por exemplo, algum amigo, alguma pessoa mais próxima do protagonista que está ali e ele acaba encontrando ele ali no meio. Então, tem esses pontos que continuam se repetindo durante a terceira temporada. Aqui é uma finalização não sendo muito finalizado, mas que tem os seus enredos muito bem amarrados. Eu até acho que essa ideia dessa construção que se fez desde o início da série, aqueles jogos infantis ali que todo mundo brinca, é fácil, a gente vai conseguir passar por esses jogos. Mas quando eles entendem que na verdade não é uma coisa tão simples passar por esses jogos, quando eles compreendem que eles são jogos de vida ou morte, tudo muda. Aí cria-se as estratégias necessárias para que a história tenha um enredo muito mais amarradinho ou uma narrativa em que você consegue acompanhar os episódios. E alguns criadores de conteúdo falam algo e eu vou repetir para vocês aqui. Em Round 6 é como Game of Thrones, você não deve se apegar a personagens, porque a gente sabe que são jogos em que muitos vão acabar perdendo as suas vidas. Então, se apegar a personagens é o maior erro que você vai cometer, tá? Isso aqui não é uma série em que você precisa se apegar a alguém para poder compreender a realidade daquela pessoa. Até mesmo porque durante as 3 temporadas a gente vê isso muito claramente. São problemas muito comuns, por exemplo, mãe e filho, que, por exemplo, a mãe precisa entrar no jogo para poder pagar a dívida do filho. Por exemplo, ali tem, igual no caso da temporada passada, a menina que acabou ficando grávida do cara, o cara meio que enganou ela e simplesmente largou ela perdida no churrasco, você entende? Depois ele descobre que ela tá grávida, ela diz que vai abortar e não aborta. Então, assim, são questões muito cotidianas. E um outro ponto importante é a moeda lá da Coreia, que ela é uma moeda que não é que ela é desvalorizada, mas assim, ela não é uma moeda muito forte, digamos assim. Então, às vezes, quando a pessoa tem uma dívida, a dívida é exorbitante mesmo, sabe? Então, fica-se difícil conseguir pagar. Então, você entende o porquê que muitas vezes, na hora das votações, eles acabam indo mais pelo lado do dinheiro. Mas essa jogada que aqui continua nessa terceira temporada, que é até na jornada do herói, ela meio que tem uma quebra. Desde a segunda temporada, ela já tem essa quebra, que é com relação àquela neném recém-nascida que ela acaba ficando no lugar da mãe dela durante os jogos. Eu acho que esse é o ponto alto dessa terceira temporada, porque no geral a série é muito parecida às 3 temporadas. A gente sempre tem o cara sacana também, que vai fazer todo mundo se ferrar na série. Aí no final sempre tem aquele sacrifício de você ter que escolher entre um ou outro. Mas neste final aqui, nós temos essa quebra, por quê? Vocês estão lembrados do personagem que foi o número 1 na temporada anterior. Eu acho que o fato daquela personagem ter ficado grávida e estava ali nos jogos e depois, né, o bebê acabou nascendo ali, a gente viu que ele também teve uma certa mudança, de certa forma, se é que você me entende. Porque quando você vê aquela parte em que só ficam os homens e eles meio que têm que degladiar entre si e depois o sacrifício do Jin-Woo lá no final do episódio para que ela fique com tudo,
E depois o que acontece depois do sacrifício dele é algo assim que chama muita atenção. A gente já sabia que ele faria esse sacrifício no final. A gente já sabia que ele não sobreviveria ao final de toda essa saga. Porque no momento em que ele retorna para os jogos lá no final da primeira temporada, início da segunda, tava na cara que a jornada do herói dele seria essa jornada, em que no final ele teria que ter um sacrifício da parte dele para que alguém fosse beneficiado no futuro, como por exemplo, o dinheiro dele foi para a filha dele. Aquele outro menino, irmão daquela outra menina, também, e também teve ali a sua parte para ele poder ter o seu tratamento. Teve também aquela outra menininha, né, que acabou a parte do dinheiro indo também. Aí depois a bebê acabou indo pro irmão daquele cara, depois que a ilha acabou indo pelos ares. Então, ou seja, a jornada em si, ela fechou perfeitamente, tá? Mas o roteiro em si foi o mesmo, na minha opinião, das temporadas anteriores. Não teve nada assim, pá, sabe, que resolvesse, que fosse uma coisa assim, muito além do que fosse diferente, sabe? Não teve nada assim que chamasse tanta atenção na temporada. Para mim, o ponto mais forte realmente foi se proteger dessa bebê. E o outro cara lá nossa, ia eliminar a bebê ali sem o menor pudor. E, enfim, né? Eu acho que essa é uma série que ela fala muito, na minha opinião. Ela é meio que uma sátira ao próprio capitalismo, né? Se a gente for pensar bem. E que isso não é uma coisa apenas na Coreia, né? Você viu lá que tinha aquela recrutadora que é a maravilhosa Cate Blanchett ali nos Estados Unidos. Então, ou seja, é algo mundial. O capitalismo é algo que seduz, que manipula, que mexe com as emoções das pessoas. Você pode concordar comigo que dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro paga contas, não é mesmo? Dinheiro salda dívidas, dinheiro paga tratamentos, né? Ele não salva vidas exatamente assim, mas ele paga tratamentos para a pessoa poder tentar se salvar, digamos assim. E nós meio que somos escravos dele, tá? Porque o que você faz hoje em dia sem dinheiro? Nada, né? Se, por exemplo, se faltar 5 centavos para você pagar uma passagem de ônibus, você não consegue andar de ônibus, você tem que ir a pé. Dependendo da distância e do lugar que você mora, é impossível você fazer isso, tá? Então, meio que a gente é escravo disso. Ai, as danças lá de TikTok, gente, tudo questão de dinheiro. Tem gente que tá ali simplesmente para tentar ganhar a vida e conseguir uns trocados para pagar as contas. Enfim, tudo depende desse cidadão, desse camarada chamado dinheiro. E a gente agora tem um outro refém, né? Como se não bastasse o dinheiro, né? Agora a gente tem a tecnologia. O que você faz hoje em dia sem o celular? Sem a TV você já vive sem. Sem o rádio você já vive sem. Sem a revista você já vive sem ela. Mas sem as informações que ao todo o tempo elas estão chegando no seu celular, na notificação do WhatsApp, do Telegram. Antes era Snapchat, agora é TikTok, e daqui a pouco a gente não sabe mais que rede social que vai ser. Agora a gente tem a rede social do emprego, que é o LinkedIn, e amanhã vai ser que outra. Agora tem o Threads, que era o X, que era Twitter, e tem o Blood Sky, enfim. A gente tá nesse enrosco. Quanto mais a gente acha que tá livre, a gente tá amarrado a algo. O PH, ele já faz isso brilhantemente em diversas das suas resenhas. E eu acho que, eu não me lembro qual resenha que ele falou sobre
esse termo, e é um termo que é bom a gente pensar nisso, e Round 6 coloca muito isso pra gente. Essa manipulação das massas, isso é algo tão real, isso é algo tão cabal, que se a gente não tomar cuidado, a gente vai voltar a ser o que era antes. Acho que a gente está voltando a ser o que era antes, né? Porque a gente está à frente em tecnologia, mas está atrás nas relações humanas. Parece que a gente está decrescendo na evolução com relação aos nossos relacionamentos. Você está sentada numa mesa com uma pessoa do seu lado e a pessoa do seu lado está conversando com você pelo celular. O que você está fazendo aí, né? Mas, enfim. Então, essa série, acho que são os pontos que a gente pode falar sobre ela. No quesito roteiro, não tem muitos detalhes a mais, mas eu acho que a jornada de alguns personagens aqui é uma jornada interessante, principalmente na questão de escolha, sabe? Tem alguns ali que eles têm essa escolha e que acabou me lembrando de Last of Us também, de que você quer subjugar o seu lado mal, o seu lado ruim, ou você quer não ser a pessoa minto, você ser a pessoa que você é, como aquela aparição daquela última personagem acabou fazendo pro Jin-Woo. E ele opta por ser, então, ele mesmo e faz o seu sacrifício. Às vezes eu acho que ele poderia ter passado com a menina, mas, enfim, coisas de roteiro, não dá pra gente ficar questionando tanto, não. Eu concordo com alguns criadores de conteúdo com relação a essa questão mais arrastada da temporada. Aliás, ela foi arrastada desde a segunda, tá? Pra mim não mudou muita coisa aqui no geral. Mas eu continuo com a mesma opinião. Eu concordo com o PH Santos e eu concordo com a Nath Kreuzer também. A primeira temporada é muito redondinha, não tinha a menor necessidade dessas duas aqui. Mas já que elas estão aí, então o que podemos espremer desse suco? E é isso que a gente pode espremer desse suco. Outro ponto que alguns criadores de conteúdo têm falado, essa questão da Netflix, ela não conseguir prolongar os seus sucessos de maneira mais objetiva. Eu acho que ela fez isso com Dark. Com Dark, que aliás é uma série ótima, a gente pode em breve falar sobre ela no Revivendo Séries. São 3 temporadas fechadinhas, assim, crocantes mesmo. E, assim, as outras, elas meio que daí caem, por exemplo, a partir da terceira, a partir da 4ª temporada. A Stranger Things estão tentando fazer algo assim, mas realmente a 3ª e 4ª temporada, ela dá uma quebradinha ali em certo ponto. Mas a terceira, ela dá meio que uma arrastada ali. E outras séries também não conseguiram fazer essa curva mais alta. Breaking Bad consegue fazer isso bem também, mas tem uns pontos que ela dá uma derrapada ali, mas não tanto, sabe? Mas assim, é uma série que tem pérolas que a gente pode tirar delas. Mas eu confesso que a primeira temporada é minha melhor temporada. Eu acho ali ficou muito legal, não precisava dessas outras não, mas tem sim coisas muito importantes que a gente pode tirar dessa série então. Então, acho que é isso. Não tenho muitas coisas mais a acrescentar. Hoje, então, todas as 3 temporadas de Round 6, Round 6, Squid Game, você pode falar do jeito que você quiser, estão disponíveis na Netflix. Por quanto tempo vai ficar na Netflix? Não sabemos. O que sabemos é que estão lá as 3 temporadas e você pode ir lá e desfrutar. E depois, se você já desfrutou delas, você pode contar pra gente as suas opiniões com relação a essa 3ª temporada. Qual que é a sua temporada favorita? É a primeira? É a segunda? Gostou da terceira? Ou se você ainda não viu, eu não sei que é isso, jogo da Lula, que é isso? Vai lá na Netflix, assista
as 3 temporadas e traga também você as suas opiniões, que eu quero muito saber as suas opiniões aqui. Então é isso. Nos despedimos agora. Muito obrigada a todos que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente vai dar essa pausa agora de umas 2 semanas aproximadamente. A gente volta no início de agosto, tá? Com mais séries. A gente tem The Sandman, que tá entrando em julho no catálogo da Netflix. E lá no iniciozinho de agosto a gente vai trazer as nossas opiniões sobre essa segunda e última temporada de